Oi, 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 oi. Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Se você não me conhece, eu sou a Sofia. Eu criei esse canal aqui no YouTube para compartilhar um pouquinho sobre como é a vida de uma filha de pastor. E além de filha de pastor, eu sou a filha da líder do Ministério Infantil. Pois é, né? É um pouquinho difícil, eu confesso, mas tem sim os seus privilégios. Então eu vou contar aqui um pouquinho sobre alguns pensamentos errados que as pessoas têm e algumas coisas que talvez você não saiba. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como é ser uma filha de pastor. O primeiro ponto é um que, assim, é óbvio, ou pelo menos deveria ser óbvio, deveria estar bem inculcado na cabeça das pessoas, mas que talvez elas até saibam, mas meio que dá um bug assim na cabeça delas e elas não conseguem prestar atenção nisso, que é: nós não somos perfeitos. Eu sei, é incrível. Acho que abriu sua mente agora. É uma surpresa, é um choque. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando eu ainda era criança lá, ainda tava lá no Ministério Infantil, teve uma vez que minha mãe tava pregando e tal, e aí ela meio que perguntou assim: quem aqui já mentiu? E eu lembro que quando ela perguntou quem aqui já mentiu, eu levantei a minha mão. E tipo, um monte de amigo meu não levantou a mão, fica assim: ah, tá bom, santo. Eu levantei a minha mão, porque eu já menti, óbvio, né? Sou pecador igual qualquer outro. Aí eu levantei a minha mão, eu lembro que meu amigo olhou assim pra mim e falou assim: Sofia. E eu aqui, tipo, gente, você nunca mentiu? Eu vou dizer que eu nunca menti só porque eu sou filha de pastor. Gente, é uma coisa, assim, que parece que choca as pessoas. Parece que elas não se tocam que a gente também é humano, entendeu? A gente não é um robozinho ali perfeitinho, que nem robô é perfeito. Não, a gente é humano também, a gente também já pecou. Fica aí, ó, a curiosidade pra você. Nós também já pecamos, tá bom? E isso nos leva ao segundo ponto. O segundo ponto é que ninguém fala sobre a pressão de ser exemplo. Acho que eu vou deixar isso um pouquinho mais pro final, porque ele é um pouquinho mais extenso. Não, vou falar agora mesmo. Ninguém fala sobre a pressão de ser exemplo, gente. Meus pais, eles nunca me pressionaram. Tipo, você tem que ser exemplo, você tem que ser perfeita, você não pode fazer isso, porque o povo da igreja vai olhar e vai falar: olha ali a filha do pastor. Não, eles nunca me falaram isso. Eles falaram que a gente tem que ser exemplo e que todas as outras pessoas têm que ser exemplo, porque nós cristãos temos que mostrar pro mundo a beleza de Cristo. Mas elas colocam uma pressão sobre os filhos de pastor, mesmo que elas às vezes não queiram. Algumas pessoas eu sinto que elas querem, mas tem pessoas que sem querer acabam fazendo isso, sabe? Eu entendo, gente, acontece, entende? Mas você tem que entender que nós já colocamos essa pressão sobre a gente, sabe? E aí quando vem mais alguém me cobrar isso, fica uma carga, assim. Eu sou uma pessoa que eu me cobro meio que excessivamente em grande parte das coisas. Eu me cobro tanto ao ponto de que quando outras pessoas vêm me cobrar, eu fico assim: ai, para de tanta cobrança. Sendo que 90% da cobrança fui eu que coloquei em cima de mim mesma. Entende? E Jesus, ele não fica toda hora no seu pé. Jesus entende que você não é perfeito. Isso não significa que ele aceite o seu erro, que ele concorde com o seu erro, tá? Só tô falando que ele entende que você não é perfeito e que em algum momento da sua vida você vai acabar errando, porque essa é a consequência do pecado. Então, assim, não tem ninguém que seja perfeito. Ninguém, tá? Então, por que que nós, filhos de pastores, seríamos uma exceção? Não faz sentido. Então, existe de certa forma uma pressão, mas, por favor, não seja a pessoa que vai ficar cobrando o filho do pastor de ser exemplo, tá bom? Então, acho que era basicamente isso que eu tinha a falar sobre esse ponto, tá? A gente ainda tá no segundo ponto. Ai, gente, esse aqui eu tenho certeza que você não sabia. Nós não sabemos de tudo. Sim. Não.
Sim ou não? Não, nós não sabemos de tudo. Nossa, acho que eu vou deixar o povo confuso. Bom, gente, eu vou contar outra experiência minha. Eu tava conversando e aí alguém me perguntou uma coisa que eu não sabia, sabe? Quando eu era criança. Eu falava, sei lá, pergunta pro meu pai, ele deve saber. As pessoas ficavam assim, Sofia, você não sabe? Eu fico assim, gente, não sei. Eu sei de outras coisas, me pergunte uma coisa que eu sei. Tem coisas que a gente não vai saber. E tá tudo bem, ninguém vai saber de tudo. Tem gente que já leu a Bíblia inteira, mais de 5 vezes. E mesmo assim, quando uma pessoa relê de novo a Bíblia inteira, ela vai estar aprendendo coisas novas. Então, olha, minha mãe me chamou, falei... Meu Jesus! Acho que eu nunca mais faço isso. Tem uma moça que eu conheci e ela gosta muito de ler provérbios. Ela já leu provérbios inteiro várias vezes. E toda vez que ela lê provérbios de novo, ela tem algo novo pra aprender. Então ninguém sabe de tudo. Ninguém, assim, humano, tá? Só Jesus. Assim, ninguém sabe de tudo. Então, por favor, não exija da gente aquilo que a gente não pode fazer, tá bom? Obrigada. O próximo ponto é que nós mesmos precisamos buscar a Deus. Agora ficou bom. A salvação, ela é individual. Então, não tem como meu pai orar pedindo para que eu seja salva e isso se realizar se eu não tomar a minha iniciativa também. Então, também não tem como meu pai fazer o meu devocional por mim. Porque isso não vai me ajudar no meu crescimento. Então, a salvação, ela é individual. Então, automaticamente, cada um deve individualmente buscar a Deus. Entendeu? Então, não, meu pai não faz o meu devocional por mim. Meu pai não fica orando no meu lugar. Não. Tá bom? Quem precisa buscar Deus sou eu. Então, antigamente ele me perguntava, Sofia, já fez seu devocional? Hoje em dia ele parou porque ele sabe que eu já faço meu devocional por mim mesmo. Eu não faço por obrigação também, ele já sabe disso, então eu não cobro. Então, quem precisa buscar Deus somos nós, quem tem que estar com essa fome é a gente. Por exemplo, se você estiver morrendo de fome, você vai pedir pro seu pai comer a comida no seu lugar? Você pode até pedir para ele fazer isso. Aí ele vai lá e come sua comida. Você vai estar satisfeito? Você vai estar alimentado? Não. No final você vai estar com o estômago vazio do mesmo jeito. Vida cristã funciona da mesma forma. Eu não posso pedir pro meu pai fazer o devocional por mim. Porque quem vai estar com a alma alimentada, satisfeita, vai ser ele. Porque ele fez o devocional. Agora, se eu fizer o meu próprio devocional, buscar a Deus por mim mesma, eu vou estar sendo alimentada, eu vou estar sendo... Entendeu? Isso aí. Eu sei que você entendeu. Somos nós que temos que buscar a Deus. Nosso pai não faz isso pela gente, nossa mãe não faz isso pela gente, nossos irmãos não fazem isso pela gente, o pessoal da igreja não faz isso pela gente. Quem faz isso somos nós. Nós temos que procurar buscar a Deus. E isso funciona com qualquer pessoa da igreja. Ninguém pode buscar a Deus no lugar do outro. Você tem que buscar a Deus por si mesmo, tá bom? Isso aí. Espero que você tenha entendido. Não erra mais nisso, não. Ai, gente, eu acho que nós chegamos ao nosso... Eu acho que nós chegamos ao nosso último ponto, que é nós, pelo menos eu, porque eu não sei se é com todo mundo assim, eu tenho muito medo de decepcionar. Eu, sendo filha de pastor, eu acho que eu sinto isso ainda mais, sinto em dobro e sinto com uma carga maior, sabe? O medo de decepcionar é uma coisa que eu tenho assim desde criança, desde pequenininha. Eu me importo muito com o que as pessoas vão pensar de mim. Isso entra um pouquinho no medo de decepcionar. Então eu penso muito no que as pessoas vão pensar de mim. Gente, quando eu era criança, a minha mãe me vestia, tinha medo de que as pessoas não gostassem da minha roupa, entendeu? Às vezes eu realmente não gostava da minha roupa, mas aí minha mãe falava que tava bonito
Então eu falava assim, não, então as pessoas vão achar que é realmente bonito. Nem sempre as pessoas vão achar e tá tudo bem, entende? Seu gosto não é o mesmo gosto das pessoas. Agora você tem que entender também que seu gosto tem que estar dentro do gosto de Deus, tá bom? Não é o gosto de Deus que tem que ser o seu gosto, é o seu gosto que tem que ser o gosto de Deus, tá bom? Mas vamos voltar pro que a gente estava. Hoje em dia eu ainda sinto um pouco esse medo, mas eu melhorei muito. Como que eu melhorei isso? Eu pensei que se eu procurasse agradar esse povo daqui, as pessoas da Terra, eu ia sempre me perder, entendeu? Ia sempre perder a Deus, na verdade. Como é que eu ia me basear? Como é que eu ia querer buscar agradar um mundo que crucificou alguém perfeito, entendeu? Existe uma pessoa perfeita que nunca errou, que nunca pecou, que nunca fez nada de errado, e as pessoas desse mundo crucificaram ele. Então, eu não posso me basear em um mundo que crucificou alguém perfeito. Então, sempre que você pensar em querer agradar alguém do mundo, pense que não vale a pena, sabe? Não perde seu tempo, não. Então, a dica é, ouça a voz de Deus. Não busque as vozes do mundo, não se perca, não, por favor. Faça um favor pra si mesmo, tá? E busque sempre a voz de Deus. Não fique buscando a voz das pessoas que estão aqui no mundo. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito com o meu medo de decepcionar as pessoas. Se você buscar agradar a Cristo, você vai sempre estar no caminho certo. Buscar agradar a Cristo é o que vai te fazer seguir em frente, é o que vai te fazer chegar mais alto. Gente, eu acho que é isso, tá? Qualquer coisa eu faço uma parte 2 desse vídeo. Por enquanto é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas é isso, gente. Digam aí nos comentários o que vocês acharam, o que eu preciso melhorar. Podem ser sinceros, tá? Enfim, eu acho que é isso. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo.